Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, a gente está aqui mais uma vez para o nosso Papo em Alta. Já tenho uma convidada super especial, que é a Nayara. Tudo bem, Nay? Oi, Paty, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje a gente vai conversar sobre a parte de proteção patrimonial, na área super especialista aqui no assunto. Então, só antes, gente, quero lembrar que o Papo em Alta é sempre essa série que a gente faz com diversos temas. Então, uma vez por semana, a gente traz temas relevantes que vocês mesmos, inclusive, nos sugerem. Então, né, já convido vocês para colocarem ali nos comentários também próximos temas que vocês tenham interesse. Lembro que quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal para se inscrever, ativar a sinetinha, para que vocês também recebam as notificações de conteúdos novos. Falando em conteúdo, gente, quero reforçar. A gente tem uma estrutura super completa de conteúdos para vocês. Então, só antes de mais nada, antes de eu começar meu bate-papo aqui com a Nay, vou só relembrá-los onde é que vocês encontram as informações. Então, aqui no site da ZAL, se vocês vierem em zal.com.br, nessa parte de relatórios grátis, então, para quem já vê os nossos vídeos, sabe que ele tem todos os relatórios de praticamente todos os vídeos que a gente faz. E também, um outro canal super legal para vocês nos acompanharem é através do Instagram, onde a gente faz diversos conteúdos específicos para o Instagram. E também aqui no Instagram a gente tem o Linktree, onde vocês conseguem acessar tudo que está acontecendo aqui na ZAL. Então, quais são as nossas próximas lives, quais são os e-books que a gente tem disponíveis, vocês têm acesso ao cupom de desconto para os cursos que a gente tem em parceria com a Exped. Então, por exemplo, um e-book que vocês conseguem acessar por aqui é o nosso Guia Prático de Previdência Privada, onde é um material super completo falando dessa parte de previdência. Então, convido vocês a nos seguirem, acessarem essa parte onde vocês vão ter acesso a todos esses materiais para deixar vocês sempre bem informados. Lembrando também que vocês podem acompanhar informações através do nosso Telegram. Então, ali no nosso site, vocês conseguem ter acesso a essa lista de distribuição, que ela é gratuita e é disponível tanto para cliente, quanto também para quem quer conhecer um pouquinho mais da ZAL. Então, voltando aqui para o nosso tema de hoje, né, como eu comentei, a Nayara é super especialista aí, né? Quanto tempo tu já tem de mercado aí de proteção patrimonial? Essa pergunta acaba entregando um pouco a idade, né, Paty? Mas são 16 anos aí trabalhando no mercado de seguros e previdência. Então, já não é de hoje. Não é de hoje. Que a gente faz isso. É isso aí. A cara tá melhor do que né, o rostinho tá melhor do que o tempo de trabalho já. Isso é bom. Nay tem mais tempo até eu tenho 13 de mercado financeiro, a Nay já está até mais tempo do que eu aí trabalhando com isso, né? A Nayara é nossa sócia aqui no escritório, minha sócia. Nayara, ela cuida especificamente, né, dessa área de proteção patrimonial, ela tem uma equipe que ela gerencia aqui dentro do escritório, né, então de pessoas especializadas para atender tanto os nossos assessores quanto os nossos clientes para essa parte específica, né? E hoje a ideia é realmente a gente trazer as principais dúvidas que a gente vê nas reuniões com os nossos clientes, as dúvidas que eu recebia também quando eu fazia atendimento de clientes, ainda quando eu trabalhava mais nessa parte de assessoria. Então, eu acho que o primeiro ponto, Nay, para a gente começar a conversar é conseguir mostrar, né, conversar um pouquinho sobre a dificuldade que normalmente o investidor tem de entender como é que a proteção patrimonial, ela é relevante dentro do planejamento financeiro, né? Normalmente o investidor não coloca isso dentro da carteira, né? Ele enxerga a carteira de investimentos como a carteira de investimentos, mas ele não enxerga essa proteção como uma parte da carteira, né? E se esse investidor não fizer isso, o que ele tem aí, quais são os acontecimentos nocivos que a gente pode ter dentro desse planejamento desse investidor? Muito legal, Paty, né? Acho que é uma baita oportunidade que a gente está tendo aqui agora também de poder reforçar sempre que dentro da assessoria que a ZAL pretende prestar, né, para os nossos clientes, a parte de um planejamento financeiro eficaz, cada vez mais completo, ela tem que passar também pela parte de gestão de riscos, né? E se a gente olha para outros mercados um pouco mais amadurecidos, até mesmo antes da própria acumulação, a própria formação do patrimônio, vem sempre a parte de gestão de riscos. Não sei se por questões somente culturais, né? Mas no Brasil a gente tem uma tendência muito maior em estar olhando sempre para as realizações do que antes, o período de construção realmente. A parte de gestão de riscos, ela sempre ficou postergada, né? A gente vê uma mudança de mercado e trazendo cada vez mais a importância que não só mais a gente quer rentabilizar o patrimônio dos nossos clientes, assim como a gente quer tanto ajudar a manter o que já foi constituído, assim como ter outras garantias e planos de gestões de riscos adequados que vão nos auxiliar a poder
chegar ao momento final da construção desse planejamento, que é na garantia da acumulação ideal, seja para uma aposentadoria, seja, né, para um momento de formação aí da própria família, uma estabilidade financeira efetiva. Então, não tem como hoje a gente falar de um planejamento financeiro sem antes falar de gestão de riscos. E dentro da parte de gestão de riscos, ela vai envolver tanto essa parte da própria proteção, da capacidade de geração desses recursos, que isso envolve muito mais as proteções pessoais, porque por trás de todo o patrimônio, de toda a empresa, de toda a família, existe a pessoa, né? Então, proteger hoje as pessoas são importantes, a gente tem entendido isso cada vez mais e trazido isso como uma relevância, assim como quando um cliente nos procura com um patrimônio já constituído, existe o próprio risco, né, da gente ter uma exposição inadequada, né, desse risco já perante aquilo que a gente já poderia proteger e tirar um pouco, segregar, eu digo, né, segregar um pouco de risco, um risco ainda de atividades, um risco de perpetuidade, um risco hoje, por exemplo, numa própria sucessão, né, de uma própria sucessão patrimonial, que muitas vezes eles não estão contemplados numa estratégia de planejamento patrimonial. Né? Então, quando o cliente nos procura para poder hoje fazer uma análise do patrimônio, fazer um planejamento financeiro, essa parte de gestão de riscos, analisando tanto a proteção do que já existe, assim como a transferência desse patrimônio para o futuro, ela sempre vai estar considerada dentro daquela que é a nossa visão e a nossa orientação, muitas vezes, para o nosso cliente de pontos de atenção. E para isso, né, em conjunto, tendo uma visão, então, mais completa, mais conjunta, com o próprio assessor de investimentos, essa parte específica de um planejamento patrimonial e sucessório, complementa, agrega e completa realmente a estratégia como um todo e traz muito mais segurança, muito mais confiabilidade dentro desse processo de construção e preservação do patrimônio. Exato. Antes tu tinha comentado ali sobre a parte de estratégia, né? E que estratégias são essas que a gente pode, né? Como é que é feita essa estrutura da estratégia dentro da parte de proteção patrimonial, né? E como é que se dá essa proteção efetivamente? Exatamente. Para cada perfil, primeiro de tudo, o nosso trabalho consiste em identificar o perfil e necessidade de cada cliente. Né? Para cada cliente... nosso trabalho não funciona como receita de bolo, é tailor-made, né? Para cada cliente, uma necessidade específica, para cada cliente, uma estrutura dedicada e muitas vezes complementar com outras estruturas que nem sempre estão nas nossas mãos, mas que devido a essa orientação e um trabalho conjunto, a gente vai conseguir construir algo muito maior e melhor, cada um dentro da sua área e especialidade. Então, hoje, dentro da própria ZAU, estrutura de XP, instrumentos hoje que fazem parte de gestão de riscos e planejamento sucessório, certo? Previdência privada, seguros de vida, a parte de fundos exclusivos, outros produtos que hoje, a constituição de uma holding que nós não fazemos, né, a não ser dentro de uma estrutura private, a gente tem todo um encaminhamento, mas, enfim, hoje... Essas estruturas, né, são estruturas mais adequadas, indicadas, porque elas trazem o quê? Coberturas para risco e legislação que protegem contra alguns outros determinados tipos de risco, né? Por exemplo, no risco sucessório, qual é um dos grandes riscos que eu tenho? A falta de liquidez familiar, né? O destravamento de boa parte do patrimônio que hoje, muitas vezes do financeiro, por estar aqui com a gente precisa ter alguma ponta de liquidez, né, para não que fique travado no inventário. E hoje o que faz isso normalmente é dentro das carteiras mais comuns, dentro de um patrimônio, né, até significativo. Seguros e previdência atendem super bem por não transitarem, por exemplo, dentro do inventário. Né? Então a gente consegue nomear beneficiários, por exemplo, e que eu tenho acesso em torno de 5 dias úteis a um recurso financeiro para poder liberar todo o restante de um patrimônio. Essa é uma delas, essa é uma das estratégias. E normalmente elas podem até serem complementares, eu não preciso ter uma ou outra, assim como eu diversifico a própria carteira de investimentos, eu posso diversificar também a estratégia sucessória, a estratégia de liquidez familiar. Dentro disso, vou trazer também parte de proteção patrimonial, uma vez que eu tenho algumas características que são bem importantes perante o próprio Código Civil,
que é a questão de empenhorabilidade, né? Uma questão de hoje a gente não poder ter esses ativos bloqueados, nem responderem por dívidas. Então, a gente acaba achando aqui algumas soluções para alguma necessidade mais específica. Quando a gente já vai falar para um cliente um pouco mais sofisticado, com patrimônio um pouco mais considerável, a gente vai falar, por exemplo, de um fundo exclusivo, eu consigo ter aqui tanto a parte sucessória, de governança, de proteção patrimonial, entre outras, que a gente já consegue também trazer toda essa robustez desse planejamento e dessa estratégia dentro de uma outra alocação. E que elas podem ser também sempre o quê? Complementares, né? Hoje em dia, eu gosto muito mais de usar a palavra e do que ou, principalmente quando a gente está desenhando algo que serve para hoje, para amanhã e até mesmo num repasse desse patrimônio no futuro, né? Então, ou seja, eu tenho aqui todo um fluxo de utilização de patrimônio em vida, pensando numa transmissão e pensando na utilização e perpetuidade desse patrimônio, protegendo contra a entrada de pessoas indesejáveis, segregando aqui alguns riscos que hoje estariam ligados à pessoa física e que eu consigo transferir isso, talvez, né, segmentar isso e tirar desse risco uma parte do meu patrimônio, né, tirando talvez da minha própria pessoa física. Então, a gente vai fazer o quê? Conhecendo o nosso cliente, entendendo a estrutura familiar, a geração dele de renda e tudo mais, dentro de um portfólio enorme que nós temos, a gente vai selecionar, talvez, alguns instrumentos mais indicados para cada perfil de cliente, para poder fazer frente à proteção do patrimônio já constituído, né? A parte de geração de uma liquidez, a parte de poder planejar para quem eu gostaria que fosse a chegada desse patrimônio, né? E é também a parte, então, sucessória. Então, a gente consegue discutir temas dentro do teu próprio planejamento que, normalmente, ele vai estar muito mais voltado para o que nós pretendemos e gostaríamos que acontecesse com a gente e com o nosso patrimônio do que da própria rentabilidade. Né? Então, essa compondo a estratégia como um todo, né? Exato, exatamente. Até tu tinha comentado assim, eu acho que tem um ponto legal da gente comentar, é que normalmente quando a gente fala em proteção patrimonial, a maioria das pessoas pensa assim, não, eu preciso ser uma pessoa que já tenha um patrimônio para poder proteger, né? E eu acho que um ponto importante foi o que tu falou logo ali no começo, que é, eventualmente, a proteção ela pode vir antes de eu ter todo o capital acumulado, né? Eu acho que assim, existem níveis de proteção patrimonial. Eu vou me usar de exemplo, né? Antes de eu ter capital acumulado, eu tinha seguro, né? Eu tinha me protegido antes de qualquer coisa, antes de eu começar a acumular, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Então, entre aspas, eu fiz o caminho inverso do que a maioria das pessoas fazem. Então, eu acho que é legal a gente desmistificar que proteção patrimonial, ela serve para quem está começando a acumular e serve para quem já tem um patrimônio acumulado e aí vai pensar na proteção, na sucessão. Então, o que tu tinha comentado é dos instrumentos, eu acho que é legal a gente frisar, né? Proteção patrimonial, ela é para todo mundo, independente de onde a gente está no período da vida, né? O que vão existir são instrumentos diferentes para cada um desses momentos, né? Parabéns, em primeiro lugar, porque você teve um amadurecimento talvez bem antes, né, e entendeu que o maior patrimônio que você poderia já ter era você mesmo, né? Dentro de todos os teus objetivos aí, você entendeu que a tua maior força e a tua maior vantagem seria a tua própria capacidade de produzir. E que para chegar aonde você gostaria de chegar e onde nós chegamos hoje, né? Você precisou realmente da tua capacidade física, você tinha um risco, que era um risco externo, algo que a gente normalmente não controla, mas que você conseguiu entender e ter um plano e traçar um plano, como eu digo, quase de um botão de emergência, né? Mas fazendo o quê? Um gerenciamento correto dos riscos, porque a única coisa que poderia te impossibilitar de conseguir o que você queria conseguir era se fosse uma força externa ou algum evento que te tirasse a tua capacidade de estar aqui hoje. Então, parabéns por ter essa preocupação, por ser, né, tão precavida e ter uma gestão de riscos adequada. E isso é o que a gente realmente busca identificar, então, né? Para cada momento, mesmo você não tendo lá um patrimônio, não entendendo um patrimônio financeiro, você entender que existem outros patrimônios. A própria família, nós somos um grande patrimônio, a nossa família é um patrimônio constituído. E quando a gente passa a ter
o próprio patrimônio financeiro ou uma estrutura familiar de dependência, gente, a gente passa a ter realmente a segunda parte, né? A responsabilidade daquilo que a gente construiu. Então, quando a gente pega também tanto essa parte, né, que é o momento da construção, a gente tem que viabilizar que tudo aquilo que a gente planeja, que a gente vai conseguir realmente atingir e alcançar, assim como depois de constituído, que a gente vai ter a garantia do recebimento, né? Da transferência desse patrimônio de uma forma muito mais organizada e que ele possa se perpetuar, trazendo e mantendo aquilo que a gente já hoje conquistou, que era essa segurança daquilo que a gente tem dentro dessa manutenção. Então, dentro dessas partes todas que a gente está falando, então, de um planejamento financeiro, a parte de gestão de riscos, ela pode começar lá no início, e quanto antes a gente planeja, mas antes a gente consegue executar, a gente faz melhor e faz mais barato. Exato. Não, é até legal que ela também não precisa ser dura, né? A minha vida mudou desde que eu tinha feito né, eu construí patrimônio, eu envelheci, ok, né? Não tenho filhos, eu não tenho né? Eu tenho uma estrutura onde algumas pessoas dependem de mim, mas eu não tenho filhos, por exemplo, para transmitir patrimônio. Mas foi legal que ao longo da minha caminhada eu fui ajustando também a minha proteção, né? Então eu acho que isso é algo que é legal a gente falar. Quanto antes é mais barato, óbvio. A primeira vez que eu fiz foi muito mais barato do que se eu fizesse hoje, né? Mas é legal a gente, né, assim como uma carteira de investimentos, efetivamente, que a gente vai ajustando ela ao longo do tempo, a proteção patrimonial também ela tem essas etapas. Então é legal, por isso que é bacana a gente reforçar que todo tempo é momento da gente ter essa preocupação, né? Exatamente, Paty. Essa foi uma ótima complementação. Assim como essas estratégias, essas estruturas, elas precisam ser revistas sempre que houver uma mudança significativa no perfil, sempre que houver uma mudança significativa em termos patrimoniais, em termos de exposição a risco, certo? Antigamente você tinha o risco da tua própria construção de carteira. Hoje a gente tem um risco que ele se espalha por no mínimo umas 100 pessoas hoje, hoje os nossos sócios da ZAL, e essas 100 pessoas, com quantas outras elas se relacionam? O teu risco não significa que ele diminuiu ou aumentou, ele modificou. E que para cada novo risco a gente também tem outras estruturas e que a gente precisa começar a se preocupar. E isso a gente faz quando? Quando que a gente identifica isso? No momento de uma análise novamente da carteira, né? No momento de uma conversa por telefone, a gente vai identificando, e sempre que a gente identificar uma necessidade diferente, a gente vai chamar um ponto de atenção. Se nós tivermos instrumentos e ferramentas dentro de casa, a gente vai sugerir, e aquilo que a gente identificar e que a gente não puder atuar, a gente vai indicar para que procure, né, uma outra ajuda externa. Isso tudo faz parte do nosso trabalho de assessoramento do nosso cliente. E é isso que a gente quer entregar todos os dias, é esse cuidado e essa atenção, não só com aquilo que hoje está com a gente, mas com o todo, que é o patrimônio total do nosso cliente, incluindo a preservação dele mesmo, seja da incapacidade, de uma doença grave, algo nesse sentido, que pode realmente impactar em todos os demais patrimônios hoje já constituídos também. Exato. Bom, depois dessa daí eu não preciso nem perguntar mais nada. A Nayara já fez o fechamento do vídeo para mim, quase foi o momento Marília Gabriela, assim, coloca um pensamento, né? Nay, muito obrigada né, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai tirar dúvida de bastante gente agora sobre essa parte, né? Lembrando que a gente tem essa área específica dentro do escritório, que além da Nayara tem mais outras pessoas ali que a gente tem que cuidam especificamente dessa parte, que é um trabalho que a gente dá junto, né, que a gente oferece para os nossos clientes em complemento com a parte de assessoria de investimentos mesmo, digamos assim, né, porque as duas coisas andam juntas, que nem a gente comentou agora o vídeo todo. Então, a gente vai ter né, para quem já tem uma estrutura hoje, quer revisar, certamente na área, a equipe dela vão estar disponíveis. Para quem quer entender de que jeito montar essa proteção, então a gente está super à disposição, né, para auxiliá-los. Para quem, né, a gente vai ter ali todos os nossos contatos e as informações de tudo que a gente comentou aqui, vocês vão conseguir acessar, entrar em contato com a gente, agendar a reunião. Tenho certeza que a Nayara e a equipe dela vão estar à disposição aí junto com a nossa equipe de assessores para atender todo mundo. Obrigada, Nay, mais uma vez. Imagina, com certeza, vai ser um grande prazer, né? Nós estamos aqui hoje para poder entregar a melhor assessoria e sempre
complementar a tudo que a gente vem oferecendo aí pela ZAL. Muito obrigada pelo convite e eu fico à disposição, assim como a minha equipe. Perfeito. Obrigada, até mais. Até mais.